Nessa oportunidade, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estarmos aqui para meditarmos na sua palavra. Eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 ao 16. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Graças a Deus por essa palavra que nós acabamos de ler. Uma palavra muito conhecida, mas uma palavra de extrema importância para o tempo que nós estamos vivendo. Vivemos dias, irmãos, em que muitos se dizem evangélicos, muitos se dizem seguidores do Evangelho de Jesus. Tempos em que muitas vezes é status ser chamado de cristão, de evangélico. E em contrapartida a tudo isso, nós vemos muitos também que acabam envergonhando o Evangelho do Senhor, que não vivem a sua vida de acordo com o que o Senhor Jesus ensinou nos seus evangelhos. E o Senhor tem nos chamado para nós sermos agentes influenciadores deste mundo. O Senhor nos chamou para nós sermos diferentes. E quando o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos no Sermão da Montanha, no capítulo 5, na primeira parte do sermão, ele ensina aos seus discípulos alguns ensinamentos sobre o caráter que o cristão deve ter. E em seguida o Senhor fala sobre a influência que o cristão deve ter no mundo, que é a palavra que nós lemos. E para ensinar os seus discípulos sobre essa influência que o cristão tem que ter no mundo, o Senhor usa dois elementos muito conhecidos. O primeiro elemento usado pelo Senhor é o sal. O sal era muito importante nessa época, porque ele era usado para preservar os alimentos. Como não havia ainda fonte de energia elétrica, usava-se o sal para preservar o alimento. E o Senhor usa esse exemplo e nos compara como o sal da terra. Quando o Senhor fala para os seus discípulos e fala para a sua igreja, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo para nós que nós temos um papel a desempenhar nessa terra, de preservar essa terra. Se o mundo ainda não tem sido totalmente destruído, é porque a igreja está aqui, porque a igreja é o sal, porque a igreja tem a função de preservar esse mundo que está tomado numa podridão espiritual, numa podridão imoral, onde nós vemos, irmãos e irmãs, uma geração conformada com o pecado, conformada com as injustiças sociais. Mas o Senhor, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, através do apóstolo Paulo, nos fala que nós não devemos nos conformar com este mundo. Jesus nos chama para ser o sal da terra. E o que quer dizer ser o sal da terra? Quer dizer que aonde nós andarmos, nós temos que ser referencial. Nós temos que ser um exemplo para as pessoas que estão nos observando. Jesus nos chamou não para nós ficarmos de cabisbaixo, não para nós andarmos abatidos, tristes, mas Jesus nos chamou para nós influenciarmos essa geração. Aonde o cristão, o crente salvo coloca os seus pés, o ambiente tem que ser modificado, aquele ambiente tem que ser melhorado, aquele ambiente tem que ser renovado. Por quê? Porque o cristão é o sal da terra. Aleluia! O cristão tem que trazer alegria onde ele passar, ele tem que trazer palavras positivas. O cristão, ele tem que estar ali, não só trazendo palavras positivas, mas ele tem que também estar ali para refrear o pecado. Aonde o cristão pisar, ele tem que ser o exemplo de Cristo, aleluia.
E o cristão, ele influencia esse mundo expressando os valores espirituais e morais do Evangelho em sua vida. O Senhor nos chama a expressar os valores espirituais e os valores morais do Evangelho. Temos que viver uma vida de santificação, de santidade, que as pessoas venham olhar em nós e que possam ver algo diferente, possam ver que Cristo habita em nós, que eles possam olhar para nós e olhar e dizer: ali verdadeiramente vai um servo do Senhor. Que o Espírito Santo age em nossas vidas. Nesta oportunidade eu peço ao Senhor que Ele trabalhe no coração de cada um que está me ouvindo, para que você possa ser agente influenciador daqueles que te cercam, aonde você colocar a planta do seu pé. O segundo elemento que Jesus usa para exemplificar a vida do cristão é a luz. Quando Jesus fala, ele fala: vós sois a luz do mundo. Quando ele usa o termo luz, ele se refere às boas obras que o cristão deve produzir, caracterizadas por atos de fé e amor, produzidos pelos cristãos, servos do Senhor, manifestos por testemunho diante dos homens. João, no capítulo 15, versículo 8, nos fala assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12, nos diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Irmãos e irmãs, o mundo está nos observando. O mundo está analisando cada passo que nós damos. E Jesus nos chama para brilhar em meio às trevas. E nós brilhamos não por nós mesmos, mas porque nós refletimos em nós a luz de Cristo. 1 João, no capítulo 1, versículo 17, nos diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, no seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Nós somos a luz do mundo porque refletimos a luz de Cristo. João, no capítulo 8, e versículos 12, os próprios Jesus nos fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Meus amados irmãos, ela influencia o mundo quando ela é sal da terra, luz do mundo e tem o caráter de Cristo. Não basta apenas carregar o nome de cristão, mas é preciso ter o caráter transformado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Termos o caráter de Cristo, a mente de Cristo, levarmos os nossos pensamentos cativos ao Senhor, vivemos um verdadeiro e genuíno Evangelho de Cristo. Nesses últimos dias que a igreja está vivendo nessa terra, Jesus está convidando a você a viver o caráter de Cristo, a viver e testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Aleluia! Só assim a igreja vai impactar e influenciar esta sociedade apodrecida pelo pecado. Porque se o sal perde a sua função, para que mais serve o sal a não ser para ser jogado fora, lançado fora e ser pisado pelos homens? Assim é o cristão que carrega o nome de Cristo, que carrega o nome de cristão, mas que não vive o verdadeiro evangelho, uma vida transformadora. Ele tem que viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Mateus 18, no versículo 7, nos fala assim: mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. É mister que vem o escândalo. Mas ai daquele homem
a que envergonhar o Evangelho. Hoje o Senhor te convida a ter uma vida de responsabilidade com o Senhor. Aleluia. Nós vemos na Bíblia alguns exemplos de homens que viveram no meio de uma geração corrupta, numa geração que estava afastada da presença do Senhor, mas que colocaram no seu coração servir ao Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu espírito, e influenciaram aquela geração. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 5, nos versículos 22 ao 24, nós vemos a passagem que relata a vida de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e por ele ter andado com Deus, Deus o tomou para si. Enoque, ele vivia no meio de uma geração perdida no pecado, apodrecida no pecado, mas Enoque, ele vivia com Deus, e Deus o tomou para si, fazendo uma tipologia da igreja de Cristo que será arrebatada desse mundo. Aleluia. Nós vemos também, irmãos, o jovem Daniel, que mesmo longe da sua terra, onde ninguém estava vendo ele, mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus Todo-Poderoso estava vendo ele. E quando ele chegou ali na Babilônia, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Hoje o Senhor nos convida a não nos contaminarmos com esse mundo, a não nos conformarmos com esse mundo que está perdido no pecado, esse mundo que está apodrecido em tanta imoralidade que nós vemos nos dias de hoje. Mas o Senhor nos convida, assim como Daniel, a não nos contaminarmos com os manjares deste mundo. Nós vemos, irmãos, a vida de Noé, que vivia numa geração corrompida, numa geração em que bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Mas Noé servia ao Senhor, e ali Deus usou Noé para que salvasse a geração, a humanidade. E hoje eu pergunto para você, que tipo de influência você tem exercido na sociedade, na escola, no trabalho, no seu lar? Você tem tido uma postura diante da sociedade como servo de Deus? Hoje o Senhor te convida, hoje o Senhor te chama para fazer a diferença nesse mundo em que nós estamos vivendo. Nesse mundo, como diz a Bíblia, que jaz do maligno. Nós vemos as pessoas desesperadas andando de um lado para o outro, sem esperança, sem ter soluções para os seus problemas. Mas a igreja de Cristo está aqui nessa terra para levar esperança àquele que não tem mais esperança, para levar alegria para aquele que está vivendo em tristeza, em depressão. O Senhor te convida para fazer a diferença. Seja você uma bênção na presença do Senhor. Faça a diferença onde você estiver. Seja a luz do mundo e o sal da terra. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. Não resta mais nada para nós estarmos nessa terra. Nós vemos o pecado, a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos esfriando. Mas o Senhor te chama hoje a um despertamento. Te chama para ser o sal da terra e a luz do mundo. Que o Espírito Santo trabalhe no teu coração, que o Espírito Santo haja na sua vida, para que você faça a diferença onde você estiver, e que você reflita na sua vida o caráter de Cristo, que se você reflita na sua vida a luz do Senhor Jesus que brilha neste mundo. Que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família, e que aonde você colocar a planta dos seus pés, você faça a diferença, seja abençoado, seja próspero. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.